O texto base de hoje é Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Então nós vemos aqui Jesus escolhendo os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus. Mas no início do texto nós vemos que antes de Jesus escolher os 12, ele passa a noite, ele vai ao monte, ele passa a noite a falar com Deus. No versículo 12, né? Ele passou a noite e ele só desce do monte quando já é de manhã. Então ele passou a noite falando com Deus. O que nós aprendemos aqui com Jesus? Quando nós temos que tomar uma decisão, nós precisamos buscar em Deus, conversar com Deus, orar. Que a oração nada mais é que uma conversa com Deus, nós falarmos com Deus. Então nós vemos aqui a lição que Jesus nos ensina, é que ele, antes dele escolher os 12, ele passou a noite falando com Deus. No versículo 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Ele passou a noite toda falando com Deus, falando com o Pai, antes dele escolher os 12 discípulos. Então cada decisão importante que nós temos que tomar na nossa vida, nós temos que antes falar com Deus, pedir a direção de Deus para as nossas vidas, para que Ele venha nos dar, iluminar o que nós vamos fazer, para Ele venha nos dar a direção do que nós vamos fazer, para nós fazermos algo segundo a vontade de Deus. É essa lição que nós aprendemos com Jesus, que antes de ele escolher aqueles seguidores dele, porque ele teria que escolher 12, representando as 12 tribos de Israel, então ele escolheu 12 discípulos para ser os seguidores dele. Mas antes de ele tomar essa decisão, ele passa a noite falando com o Pai. Então nós aprendemos com Jesus que nós precisamos buscar no Pai quando nós temos que tomar uma decisão. E aqui ele escolhe os 12 discípulos, mas ele também nos escolheu. Nós somos escolhidos de Jesus. Nós também somos discípulos de Jesus. E assim como esses 12, cada um desses 12, eles cumpriram a missão deles. Cada um de nós temos uma missão a cumprir nesse mundo, um chamado de Deus para cumprir nesse mundo. Deus nos deu dons, então nós temos que cumprir a nossa missão para usarmos os nossos dons que Deus nos deu. Mas a partir do momento que nós começamos a buscar em Deus, a conhecer melhor Deus, a saber o que Deus quer para a nossa vida, a saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos entender qual é a nossa missão. Esses seguidores de Jesus, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles deixaram casa, família para seguir a Jesus. E Jesus, ele diz que nós temos que deixar tudo, deixar pai, deixar filhos, deixar tudo para seguir a Ele. Mas quando Jesus diz para nós deixarmos tudo para seguir Ele, Ele não está falando para nós deixarmos, abandonar a nossa casa e para seguir Ele. Ele está nos ensinando que nós temos que deixar os apegos. Tudo que nós tivermos apego demasiado, ele toma conta do nosso coração. Se nós tivermos apego com o nosso trabalho, ele toma a maior parte do nosso coração. Se a gente tiver apego com o filho, apego com o esposo ou com a esposa, apego com o pai, apego ao dinheiro. Então, o apego que Jesus fala para a gente deixar o apego às coisas. Porque aquilo que a gente é muito apegado, ele acaba sendo o nosso senhor, nosso dono. A gente acaba sendo escravo daquilo que a gente é apegado. Se a gente é muito apegado ao trabalho, a gente acaba sendo escravo do trabalho. Então, quando Jesus ele nos ensina que nós temos que deixar tudo para seguir Ele,
Ele tá nos falando que nós temos que deixar tudo aquilo que toma conta do nosso coração, tudo aquilo que ocupa a maior parte do nosso coração. Para nós sermos seguidores de Jesus, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele que tem que ocupar a maior parte do nosso coração. Trabalho é importante, família é importante, mas em primeiro lugar tem que ser Deus. Ele tem que ocupar a maior parte do nosso coração. Então, quando nós temos que deixar tudo para seguir Jesus, é deixar o apego. É trabalhar, sim, precisamos. É amar os filhos, é amar pai, é amar esposo ou esposa, sim, precisamos. Mas esse amor, ele não pode ser obsessivo, ele não pode tomar conta de nós. Tem que ter tudo, tem que ter controle na vida. Então, o que nós aprendemos com Jesus, ele nos escolheu, ele nos chama, assim como ele chamou esses 12, ele nos chama a sermos discípulos dele e cumprir a nossa missão, porque cada um de nós temos uma missão, nós temos um propósito desse mundo. E os discípulos, eles cumpriram sua missão, eles levaram a palavra de Jesus para frente, porque tudo que eles aprenderam com Jesus, eles levaram para frente, eles passaram para outras pessoas, eles não deixaram preso neles, passaram para outras pessoas. E cada pessoa que vem depois dos discípulos, eles têm que continuar essa missão, não pode parar. A palavra de Deus, ela não pode parar, ela tem que prosseguir. Então, cada pessoa que tem o dom, tem um chamado de falar da palavra de Deus, ela tem que levar para que outras pessoas venham conhecer a palavra de Deus, venham conhecer o amor de Deus. Então, a gente tem que descobrir, em primeiro lugar, descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu propósito nesse mundo, o que eu vim fazer nesse mundo, qual é a minha missão. Porque a partir do momento que eu venho fazer aquilo que Deus me chamou, eu sou totalmente realizada, eu sou completa naquilo, porque Deus escreveu aquela história para minha vida. Então eu vou ser realizada a partir do momento que eu vivo aquilo que Deus me chamou. Então nesse texto, o que a gente aprende com ele é que a gente tem que buscar no Pai, falar com o Pai para a gente tomar a decisão. E quando a gente busca conversar com Deus, Ele vai esclarecer qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito nesse mundo. Então, em primeiro lugar, nós temos que gastar tempo para conversar com Deus, gastar tempo para estar na presença de Deus. E assim como Ele escolheu esses 12, Ele também nos escolhe para levar a palavra de Deus, para levar o ensinamento de Jesus para que outras pessoas venham conhecer Jesus. Mas independente de qual seja a minha missão, de qual seja o meu propósito, eu não posso ficar com a boca fechada e deixar morrer aquilo que Deus deu para mim. Eu tenho que passar para frente. Quando eu não passo para frente, eu estou guardando algo de precioso que Deus deu para mim, eu estou guardando só para mim, sendo que eu posso ensinar outras pessoas, levar aquilo que Deus me deu para outras pessoas. Eu estou sendo, de certa forma, egoísta porque eu não estou passando para frente aquilo que Deus me deu. Tem até uma parábola que Jesus fala sobre os talentos, que ele dá os talentos, né? Ele divide os talentos. E tem um que não multiplica. E ele fala que aquele que não multiplicou os talentos, ele vai ser tirado, até o que foi dado para ele vai ser tirado. Então nós não podemos deixar guardado aquilo que Deus nos deu, porque cada um de nós temos uma missão, temos um propósito, mas nós não podemos deixar guardado, nós temos que passar para frente. Em primeiro lugar, descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu propósito nesse mundo e para passar para frente aquilo que eu vim fazer nesse mundo, não deixar morrer em mim aquilo que Deus me deu, que é precioso, que Deus me fez capaz de cumprir aquilo, eu deixar morrer em mim. Então eu tenho que passar para frente para que outras vidas sejam abençoadas com aquilo que Deus me presenteou. Porque o que Deus me deu é um presente de Deus para minha vida. O dom que Deus me deu é um presente de Deus para minha vida. Mas esse presente não é só para ficar preso no meu coração, preso na minha vida. Esse presente que Deus me deu é para que eu abençoe outras vidas com esse presente. É para que eu multiplicar os talentos, para que outras pessoas venham a conhecer aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho. Eu sou boa em fazer, porque aquilo que Deus me deu, eu vou ser boa em fazer, eu vou ser melhor do que muitas pessoas naquilo que Deus me deu para eu fazer. Então eu tenho que passar para frente, eu tenho que abençoar outras vidas com o que eu sei, com o que eu sou boa em fazer.
o que é o meu dom. Porque quando eu vou viver o meu dom, aquilo que Deus me deu, eu vou ser realizado, eu vou ser feliz. Não vai ter peso no eu fazer isso. Então eu tenho que passar para frente, eu não posso deixar preso em mim. E se eu não sei qual é a minha missão nesse mundo, qual é o meu propósito, como eu vou descobrir? A partir do momento que eu começo a buscar em Deus, que eu começo a conversar com Ele para eu descobrir qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Então eu tenho que falar com Deus para eu descobrir. Eu tenho que falar com Deus para saber qual é a minha missão. Que Jesus ele já nos escolheu primeiro. Agora a nossa parte é falar do amor de Deus, é levar para frente, mas em primeiro lugar tem que saber qual é a minha missão. E eu só vou descobrir a partir do momento que eu me aproximar de Deus, que eu buscar nele, que eu conversar com ele. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine e guarde, que Ele venha mostrar, que Ele venha revelar qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, aquilo que você veio fazer nesse mundo, que Ele revele ao seu coração e que você gaste tempo com Deus, que você queira aprender mais do Senhor, que você tenha amor pela palavra de Deus e que você queira aprender mais com Deus. Que você se aproxime do Senhor com vontade de conhecê-lo melhor, que você gaste tempo com Ele, assim como Jesus nos ensina nesse texto, que Ele passou a noite conversando com Deus, conversando com o Pai, que você queira gastar tempo com Deus, que Ele coloque no teu coração o desejo de estar na presença dEle e que a sua vida seja transformada, que você seja uma nova pessoa em nome de Jesus. Amém.